Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Aldinic passando para nossa conversa do vídeo de hoje. E o tema que eu trago para vocês, gente, é um tema bem interessante, bem importante em todos os sentidos, tanto para profissionais externos, quanto para profissionais de escola, clínicos, para pais, muito importante, muito interessante. O tema do vídeo de hoje é mediação. A aprendizagem mediada e que impacto isso causa na vida da criança, na vida do adolescente, do aprendiz. Vem cá conversar comigo um pouquinho sobre isso, vamos lá? Gente, mediação. Quando a gente fala em mediação, automaticamente a gente remete no sentido de mediar algo, estar mediando, mediar uma conversa, fazer uma mediação entre um adulto e uma criança, fazer uma mediação numa situação de conflito. Isso também é mediação, mas quando a gente volta esse pensamento para a aprendizagem, nós estamos falando sobre o paciente, a criança, o adolescente, o adulto e o objeto de conhecimento. E o que fazer com isto, de que forma fazer esta ponte, este caminho de mediação. Veja, de nada adianta você aplicar um instrumento, de nada adianta você criar uma estratégia se não tem a mediação para que a estrutura cognitiva consiga se desenvolver e trazer uma abordagem de um conhecimento melhor. A mediação, ela é falada desde muito tempo por Forstein, né, que trabalha a aprendizagem mediada e é riquíssimo, são artigos, estudos riquíssimos. E como que a gente desenvolve essa mediação? No dia a dia, no atendimento com o paciente, em casa com o filho, na escola, enfim. Adianta você entregar para o aluno uma super atividade que você desenvolveu, se para ele aquilo não faz sentido, se para ele aquilo não tem significado. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é a intencionalidade de você desenvolver algo que não faz sentido para a criança? Qual é a intencionalidade de você entregar na mão da criança, do paciente, do aluno, do seu filho, algo que ele não sabe o que fazer com isso? Nenhuma, infelizmente nenhuma. Então, quando a gente fala em mediação, é você estar o tempo todo mediando o paciente, esse objeto de conhecimento que ele vai ter, que ele vai adquirir, mas mediando na conversa, no instrumento, na atitude, no olhar, fazendo as intervenções necessárias para que o resultado tenha progresso e seja positivo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu entregar na mão de cada criança um animal, tá? Criança adora animal. Se eu entregar na mão de cada criança e dizer assim: olha, vocês têm 5 minutinhos para brincar, o que a criança vai fazer? Ela vai fantasiar. Ela vai dizer que o dinossauro está numa torre, que lá do alto daquela torre ele encontrou um outro objeto e que ele caiu da torre, que ele quebrou a perna, enfim, ela vai fantasiar. Se você não fizer nada, ok, objeto, paciente, fantasia, ok. Ele ficou com aquele conhecimento prévio que ele já tinha, mas ele não agregou nada naquilo. Quando eu digo para a criança: vamos brincar com esse dinossauro, e eu falo para ela assim: que cor que é esse dinossauro? Verde. Ok. Aonde será que ele pode morar? Ele pode morar numa torre bem alta. Por que você acha isso? O que é uma torre bem alta? O que é alto? É bem alta. O quanto é esse alto? E aí você vai trabalhando conceitos e vai mediando essa conversa. É do tamanho do meu papai. Ótimo, legal. E como que você vai trabalhar? Como que você vai dizer para a criança que tem coisas mais altas que o pai da criança? Aí você começa a trabalhar conceito de baixo. Então você, perto do papai, você é alto ou você é baixo? Eu sou baixo, meu papai é alto. Então o dinossauro mora numa torre do tamanho do seu pai. Que legal! E como que é essa torre? Tem 3 janelas, tem uma porta bem grande para quando o dinossauro puder sair. E lá embaixo tem uma floresta. Uma floresta? E como que é essa floresta? Me conte! É bem verdinha, tem um lago, tem barulho de água, tem pássaros. E como que a água faz? Como que é o barulho da água? Shhh,
Como que é o barulho do pássaro? Ah, tem vários Veja, o tempo todo você está mediando e você vai enriquecendo o vocabulário dessa criança, você vai mostrando para essa criança tudo aquilo que ele mesmo está te mostrando, você devolve isso para ela, porque a mediação é movida a perguntas. A mediação sem pergunta, ela não é mediação. A mediação sem interferência não é mediação. A mediação sem transcender não é mediação. Ela precisa transcender, ela precisa fazer sentido. No final de toda a tua mediação, que veja, pode levar horas, né? Que é o que a gente faz em clínica, como que a gente vai contextualizar tudo isso? Vamos desenhar a historinha que a gente criou? Vamos! Você pega uma folha, você pode desenhar. Se a criança já tem habilidade da escrita, está alfabetizada, dá para escrever um texto. Quem que eram mesmo os personagens principais? Aonde que aconteceu a história? Como que era esse local? E quem que estava lá? Ótimo! E aí você já vai mediando. Veja, olha quanta coisa você já conseguiu com um dinossauro, com um brinquedo. Isso pode ser feito em casa, com o seu filho, isso pode ser feito na escola, isso pode ser feito na rua, isso pode ser feito em vários lugares. E este vídeo, gente, de uma forma muito especial e muito carinhosa, porque é muito importante, a gente trabalha o tempo todo com a mediação clínica. Eu vou trazer mais informações sobre mediação nos próximos vídeos de terça-feira, para que a gente consiga fazer essas pequenas interferências e com isso consigamos um resultado melhor. Vou trazer alguns outros exemplos também, tá? Eu peguei uma coisa simples para vocês verem que a mediação ela não tem que ser uma coisa extremamente articulada e que vai depender muito daquilo que a criança, daquilo que o paciente, que o aluno mostrar para você. O que você tem que saber é como olhar e fazer essa mediação. De que forma fazer isso? E isso precisa sim ter sentido para você e para a criança, mas de uma forma muito carinhosa para esse paciente que vem em busca de respostas. E você não vai dar essa resposta, você vai devolver a pergunta, fazer com que ele pense, porque nós precisamos de crianças críticas, certo? De crianças que se posicionem, de crianças que sejam argumentativas e não de crianças que aceitem tudo sem entender o que está acontecendo. Gente, é muito rico falar sobre isso, tá? Sugiro leituras sobre Feuerstein, é muito importante, é riquíssimo, e também trocas para que a gente possa fazer as nossas interferências quanto profissionais. Para isso, nos encontre lá na nossa fanpage, Vanessa Rudnick, no Instagram, Rudnick Vanessa, na nossa página, no nosso canal lá no YouTube. Então, acessa lá, se inscreva lá para receber os nossos vídeos terça e quinta, faça sua contribuição, tire sua dúvida. Nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo e a troca é muito importante nesse processo. E eu quero sim falar muito de mediação com vocês, que eu acredito muito nessa modificabilidade da construção cognitiva que nós podemos transcender no momento da aprendizagem. Eu acho isso que é fantástico, a gente precisa se agarrar nisso para poder melhorar essa aprendizagem, para buscar isso de uma forma mais qualitativa para todos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!